Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Público em Ação, um programa produzido pelo MP em parceria com a TV Assembleia. O Ministério Público em Ação é totalmente voltado a atender os interesses do cidadão tocantinense, sempre pautado por informações sobre direitos e deveres que impactam diretamente no dia a dia da sociedade. Nesta edição, vamos abordar um assunto que desperta muita curiosidade: o Tribunal do Júri. Você sabia que pessoas da comunidade são responsáveis por julgar acusados de alguns crimes? Quem são estas pessoas e quais crimes são da competência do Tribunal do Júri? Você vai ficar por dentro aqui. No nosso giro pelas unidades do Ministério Público, espalhadas pelo Tocantins, você vai conhecer a abrangência e a localização de mais 3 comarcas. Hoje você vai conhecer um pouco mais sobre o direito da inviolabilidade do lar e como se comportar durante abordagens policiais. Você confere também as principais notícias da atuação ministerial. Fique ligado, pois está começando o programa Ministério Público em Ação. Constantemente, o Ministério Público do Tocantins desenvolve meios para facilitar o acesso da população à instituição. Agora você vai conhecer o Protocolo Online, canal onde o cidadão pode fazer sua manifestação com facilidade, agilidade e o melhor, sem precisar sair de casa. Você sabia que é possível protocolar um documento no Ministério Público do Tocantins sem sair de casa? Veja como é fácil. Basta acessar www.mpto.mp.br e clicar no ícone Protocolo Online. Nesta área, basta clicar no botão Criar Protocolo. Selecionar como deseja se manifestar, cidadão ou pessoa jurídica. Em seguida, insira seus dados e um breve resumo da sua demanda. É possível anexar documentos de texto e imagens em diversos formatos. Após criado o protocolo, o sistema fornecerá um número. Com ele, é possível acompanhar o andamento da sua demanda. Viu como é fácil e prático? Protocolo Online MPTO. A tecnologia a favor do cidadão. Ministério Público do Tocantins. Conectando você com seus direitos. Ao longo dos últimos meses, a promotora de justiça Isabelle Figueiredo conduziu o quadro de entrevistas do nosso programa. Neste período foram discutidos diversos temas, com a participação de membros do Ministério Público do Tocantins e outros convidados. A proposta do quadro é também oportunizar aos procuradores e promotores de justiça um contato mais próximo com o cidadão, aqui pela telinha da TV. E hoje, como o tema do nosso quadro é o Tribunal do Júri, a conversa será entre 2 grandes tribunos do MPTO. O colega Rogério Mota conduzirá a entrevista do promotor Benedito Guedes. É com vocês. Olá, eu sou o Rogério Mota, promotor de Justiça do Ministério Público do Tocantins. O quadro MP Entrevista será conduzido por mim nessa edição. Nesse programa, nós vamos conversar sobre um tema que sempre desperta muita curiosidade, que é o Tribunal do Júri. Quem vai falar sobre o procedimento e contar sobre a sua experiência é o promotor de Justiça Benedito Guedes, especialista na área penal e que acumula na bagagem 219 sessões plenárias do júri, com um êxito de 85% nelas. Seja bem-vindo ao programa, doutor Benedito. Muito obrigado, Rogério, e reiterar que é um prazer estar nesse programa e sempre à disposição para esclarecer aspectos interessantes sobre o Tribunal do Júri. E vamos logo ao ponto, né? O que é o Tribunal do Júri? Qual que é a diferença, assim, para quem nunca viu um julgamento do Tribunal do Júri entre esse rito e o rito dos crimes comuns? Na verdade, o Tribunal do Júri, ao contrário dos crimes comuns, ele não é julgado por um juiz togado, ou seja, um juiz concursado. No Tribunal do Júri, que envolve os crimes dolosos contra a vida, os crimes são julgados por cidadãos comuns. 7 cidadãos comuns que formam um conselho de sentença e que proferem uma decisão de condenação ou de absolvição, a qual o juiz-presidente, esse sim, togado, concursado, está vinculado na sua sentença. Entendi. E é interessante porque então tem um juiz-presidente. E nessa sessão dos julgamentos dos crimes dolosos contra a vida, qual que seria a função do juiz-presidente? Na verdade, o juiz-presidente, ele conduz o processo desde o recebimento da denúncia, né, até o final do julgamento. No plenário, especificamente,
no julgamento pelo tribunal do júri, o juiz-presidente ele zela, né, para que outros trabalhos transcorram na mais perfeita ordem e também ele profere a sentença de acordo com a decisão que os jurados proferiram. Se os jurados condenaram, ele vai proferir uma sentença condenatória e aplicar a pena. Se os jurados absolveram, ele vai proferir uma sentença de absolvição. Perfeito. É muito interessante porque muitas vezes o Tribunal do Júri é também chamado de Tribunal do Povo, né? Existe alguma relação entre Tribunal do Júri e democracia? Sim, e essa pergunta é muito interessante, doutor Rogério, porque, na verdade, todos os poderes da República, eles são constituídos, né, especificamente pelo regime democrático, pela escolha do povo. O Poder Judiciário, não. O Poder Judiciário, os juízes, eles chegam aos seus cargos através de concurso público, mas o Tribunal do Júri, ao contrário, ele traz o povo para dentro do Poder Judiciário. Na verdade, é a democracia porque é o povo que decide se o cidadão deve ser condenado ou não. É o único caso em nosso Poder Judiciário, no nosso sistema processual penal. O único caso em que o povo participa efetivamente da decisão no judiciário, né? Sim, ele participa e mais, ele vincula a decisão do juiz. Então é soberano, o senhor diria? O júri é soberano totalmente. Até mesmo porque nessa questão da soberania dos vereditos, se o jurado decide de uma determinada forma e as partes não concordam e elas impetram algum recurso nesse sentido, os órgãos superiores, eles não podem proferir uma decisão de mérito substituindo a dos jurados. O máximo que pode acontecer nos tribunais superiores é que eles podem dizer, não, esse júri vai ser anulado, mas outro julgamento deve ser realizado. Eles não podem dizer assim, não, o júri estava errado e eu vou mudar essa decisão de mérito. Ou seja, o júri condenou, mas eu vou absolver. Ou o júri absolveu, mas eu vou condenar. Não, o limite ao grau recursal é de que eles possam anular aquele julgamento anterior e outro seja proferido. Sempre atento aos interesses da sociedade, hoje nós vamos também ouvir a pergunta de um telespectador. Olá, me chamo Apoena Rezende, sou servidor público do governo do estado do Tocantins. Gostaria de saber se, caso seja escolhido para jurado, qual a minha verdadeira responsabilidade para com a sociedade? Na verdade, Rogério, essa pergunta é muito interessante, é algo que eu costumo sempre esclarecer aos jurados antes de todas as sessões. Via de regra, nós vemos a população sempre reclamando da lentidão da justiça, da impunidade, né? De que a polícia prende e a justiça solta. E o Tribunal do Júri é a oportunidade em que o cidadão não depende dessa situação do sistema de persecução penal. Ele profere a decisão. Então, é a população saindo das ruas e ela mesma podendo fazer justiça. Ela podendo dar uma resposta a essa situação de impunidade que existe no Brasil, ela podendo dar uma resposta a essa situação endêmica contra a segurança pública que existe no nosso país. Então, a responsabilidade dos jurados é das maiores possíveis. E por quê? Até mesmo porque ela está lidando com um crime doloso contra a vida. É o crime mais grave que existe no nosso Código Penal. É o crime contra a vida de um ser humano. Então, a responsabilidade deles é imensa nesse sentido. No país, inclusive, com uma taxa de esclarecimento de homicídios que varia entre 5% a 8%. Se você parar para pensar, né, doutor, existe aí, a cada 100 brasileiros assassinados, nós conseguimos, no máximo, descobrir quem foi o autor desses crimes, de 8 desses crimes. Né? É muito importante que o jurado ele entenda que não estamos ali num tribunal de piedade mesmo, mas estamos num tribunal de justiça e é necessário que, se exista a prova, ele assuma a responsabilidade de combater a impunidade. Né? Sim, com certeza. Essa cifra de pouco esclarecimento que existe de crimes dolosos contra a vida no Brasil, né? Quando ele chega à apreciação dos jurados, é importante que eles tenham essa consciência. Eles tenham essa consciência de que são tão poucos os crimes que chegam ali, né, para que eles venham realmente a proferir um julgamento, que eles precisam estar atentos a todas as provas. E justamente isso, né? Muitas vezes os jurados eles são seduzidos por um discurso de erro judiciário, né, de que no Brasil se prende muito, e na verdade essa cifra de 5% a 8% de esclarecimento dos crimes de homicídio deixa claro que o Brasil não é um país que prende muito, e deixa claro também que a intenção de nenhum dos profissionais do sistema de justiça é de promover uma injustiça no Tribunal do Júri, muito pelo contrário. Foi bom o senhor tocar nesse assunto porque os crimes dolosos contra a vida são os únicos no Brasil que são julgados pelo Tribunal do Júri. E a gente sabe que os crimes de sangue, eles são os que causam a maior dor nos familiares,
seja da vítima, aquela família está esperando a resposta estatal, seja até do réu, que sem dúvida nenhuma, os familiares do réu muitas das vezes, ou não mais das vezes, não compactuam com aquela conduta e também sofrem com o procedimento. E o promotor de justiça também é ser humano. Ele atua ali no tribunal do júri, no polo acusatório, mas ele é um ser humano. E como conciliar essa visão humana que o promotor de justiça tem que ter, conciliando isso, obviamente, com a prova dos autos e buscando a melhor saída para cada processo, doutor? Rogério, essa pergunta é muito interessante porque, na verdade, é muito difícil que você abandone todas as suas convicções pessoais para um tribunal do júri. Mas o promotor do júri, ele precisa chegar nesse equilíbrio. Ele precisa ali não se afastar totalmente da emoção, ele precisa passar essa emoção aos jurados, ele precisa mostrar sua indignação com aquele processo, mas jamais se afastar da prova técnica. Em relação a essa questão de que todos saem perdendo no tribunal do júri, eu costumo sempre falar isso. Às vezes as pessoas falam, quantos júris você ganhou, quantos júris você perdeu. Na verdade, eu acho que ninguém sai ganhando no tribunal do júri. Se há alguém que sai vitorioso ali, é a sociedade com o esclarecimento e a punição de alguém responsável por um crime muito grave. E a sociedade ela tem que aprender também a conviver com as consequências de suas decisões. Então é bem nessa linha, né, que o senhor fala sobre a responsabilidade do jurado quando é colocado ali no banco do julgador. Mas, doutor, em relação às experiências e em relação ao que a gente sempre vê na mídia do tribunal do júri por juristas antagonistas à sua existência, as críticas existentes sobre a sua efetividade, sobre a sua ritualística. Eu, como o senhor, somos defensores dessa instituição e acreditamos muito no tribunal do júri. Como o senhor enxerga essa onda de ataques existente hoje no corpo jurídico brasileiro a essa instituição? Eu enxergo por dois vieses. O primeiro deles por uma soberba, e o segundo deles por um desconhecimento do que seja o tribunal do júri. Soberba por quê? Porque muitas vezes profissionais do direito acham que decidem muito melhor, né, do que o povo. A soberba da toga. A soberba da toga. Então há essa, não de todos, claro, não estou generalizando aqui, mas há essa soberba de achar que as decisões técnicas são melhores do que as decisões proferidas pelo povo. E muitas vezes nós podemos perceber estatisticamente que não é isso que ocorre, né? Eu, pelo menos, na minha experiência no tribunal do júri, posso garantir que fico muito mais satisfeito com as decisões proferidas pelo povo, pelo tribunal do júri, do que com muitas outras proferidas tecnicamente, né, que chegam a beirar realmente a impunidade. E o outro ponto que eu falei do despreparo, né, porque vários profissionais que atacam o tribunal do júri Brasil afora, quando você vai, não, porque as pessoas não entendem o que nós falamos, nossa linguagem no tribunal do júri. É a falta de preparo e de conhecimento para estar em plenário. Ao contrário do que muita gente diz, que júri é teatro, né, de que júri é encenação, é preciso que o profissional se prepare, estude muito, estude várias matérias, não só direito, para que ele possa ir a plenário e fazer um trabalho bem sucedido. Então, as críticas, no meu modo de pensar, vêm em razão dessas duas interpretações errôneas, né, de uma soberba, de que as decisões técnicas sempre são melhores do que as decisões do povo, e de uma falta de preparo para a atuação em plenário. Hoje foi a minha estreia no quadro e eu espero poder voltar outras vezes, seja como entrevistador ou como entrevistado contribuindo com o programa. Agradeço a participação do meu colega Benedito Guedes e lembre-se, em caso de qualquer violação de seus direitos, procure a Promotoria de Justiça que atende o seu município ou acesse a ouvidoria do Ministério Público do Estado do Tocantins pelo telefone 127 ou pelo site www.mpto.mp.br. Hoje você vai conhecer um pouco mais sobre o direito da inviolabilidade do lar e como se comportar durante abordagens policiais. Na rua, qualquer pessoa pode ser revistada, desde que a autoridade policial, a polícia militar ou o agente do Estado que estiver na rua ou nas vias públicas perceba que essa pessoa esteja cometendo um crime, seja suspeita de cometer um crime ou esteja infringindo a ordem ou a segurança pública. Ao ser abordado por um policial militar ou um agente do Estado, o cidadão deve, primeiro, permanecer calmo, segundo, deve identificar-se, apresentar os seus documentos pessoais, principalmente a sua carteira de identidade, dizer onde mora,
a sua qualificação e manter-se calmo, principalmente para que a autoridade policial sinta-se segurança e perceba que está abordando ou verificando os dados de um cidadão comum ou de um cidadão que não está infringindo a lei. Ao ser encaminhado a uma delegacia, a pessoa deve primeiro identificar o local que está, se não estiver portando os seus documentos, ligar para os seus familiares, para um advogado de confiança, solicitar as razões e os motivos pelos quais está sendo conduzido a uma delegacia e manter-se calmo, principalmente respeitar o servidor público, que deseja manter também a ordem e a segurança pública, e não se exceder nos seus direitos e registrar aqueles abusos ou aquelas ilegalidades que possivelmente tenha sofrido. A casa do cidadão, ela é inviolável. Em regra, é o local onde nenhuma autoridade pública pode entrar sem autorização judicial ou em casos excepcionais, como um acidente, alguma circunstância grave, algo imprevisível, ou quando essa autoridade policial tiver de posse de uma ordem judicial, que deve ser cumprida naqueles estritos requisitos que estão descritos nessa ordem judicial. Por quê? Porque a casa de vocês, a casa das pessoas, é o local onde elas estão tranquilas, servem para ela garantir os seus direitos. No quadro Aqui Tem MP, vamos apresentar as promotorias de Porto Nacional, Miranorte e Filadélfia. A comarca de Porto Nacional conta com 7 promotorias de justiça instaladas e atende uma população de cerca de 83 mil habitantes, incluindo os municípios de Brejinho de Nazaré, Fátima, Ipueiras, Monte do Carmo, Oliveira de Fátima, Santa Rita do Tocantins e Silvanópolis. A sede está localizada na Avenida Gabriel José Almeida, no Anel Viário, setor aeroporto. Com sede instalada na Avenida Alfredo Nasser, a comarca de Miranorte abrange as cidades de Barrolândia, Dois Irmãos do Tocantins e Rio dos Bois, totalizando quase 30 mil pessoas. A sede dispõe de 2 promotorias de justiça. A Promotoria de Justiça de Filadélfia está localizada na Avenida Getúlio Vargas, no centro da cidade. Também integra a comarca o município de Babaçulândia. São mais de 10.500 cidadãos atendidos pelo MPTO. Vamos acompanhar agora algumas notícias que foram destaque no Ministério Público do Tocantins. Consolidado como uma referência para os profissionais da imprensa no Estado, o Prêmio Ministério Público de Jornalismo chega à sua 5ª edição. O edital do concurso já está disponível no site mpto.mp.br/prêmio-d-jornalismo e as inscrições seguem abertas até o dia 29 de outubro. Podem concorrer trabalhos jornalísticos publicados entre 1º de janeiro deste ano até a data final das inscrições nas categorias Rádio-jornalismo, Telejornalismo, Webjornalismo e Fotojornalismo. Outra novidade é o valor da premiação, que chega a R$ 38 mil. Agora, os 3 melhores trabalhos de cada categoria serão premiados da seguinte forma: R$ 4 mil ao primeiro colocado, R$ 3 mil ao segundo e R$ 2.500 ao terceiro colocado. O Ministério Público do Tocantins, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Augustinópolis, viabilizou um curso de formação voltado aos conselheiros tutelares dos municípios de São Sebastião do Tocantins, Carrasco Bonito, Esperantina, Sampaio, Praia Norte e Augustinópolis. De acordo com o promotor de justiça Elison Medrado, a formação foi realizada graças a um termo de ajustamento de conduta firmado entre o Ministério Público do Tocantins e os prefeitos das referidas cidades. A analista ministerial Silvia Maria Albuquerque foi a responsável pela condução do curso, que discutiu informações importantes para a atuação dos conselheiros tutelares. Moradora da zona rural de Itacajá, Dona Marcilene da Silva não precisou se deslocar até a cidade para receber o atendimento de um promotor de justiça.
A conversa entre a mulher e a promotora de justiça Thaís Cairo, que atualmente responde pela comarca, foi possível graças ao uso de um telefone com internet. O agendamento aconteceu por meio de mensagem enviada ao telefone institucional da Promotoria de Justiça. Conforme Thaís Cairo, os membros do Ministério Público do Tocantins estão a cada dia se adequando às necessidades da comunidade e encontrando meios para promover um atendimento mais célere e eficiente. Em audiência conduzida pelo promotor de justiça Tiago Ribeiro Vilela, da área da Defesa da Saúde, o Ministério Público do Tocantins solicitou informações junto às secretarias estadual e municipal de saúde sobre as medidas adotadas no sentido de incentivar a população à vacinação contra a Covid-19. Na ocasião, foi discutida a obrigatoriedade de apresentação de comprovante de vacinação contra a Covid-19 para acesso a locais com grande fluxo de pessoas em Palmas. O promotor de justiça destacou a importância da vacinação e outras medidas de contenção da doença, por se tratar de uma questão de saúde pública que impacta todo o sistema de saúde e afeta a coletividade. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Ministério Público em Ação. A gente volta em breve com mais informações sobre os seus direitos. Siga o perfil @MPE Tocantins nas redes sociais. Até a próxima!